É muito bom nós estarmos unidos, o espírito da família, para adorar e para bendizer ao nome do Senhor nosso Deus. Ele é bom, e a sua misericórdia certamente dura para sempre. E nós temos motivos para estarmos agradecidos a Ele, porque nesta manhã as suas misericórdias se renovaram uma vez mais sobre as nossas vidas. Então, nós estamos aqui para coroar Cristo de adoração, de louvores. Bendito seja o nome do Senhor. Meus agradecimentos por essa oportunidade inesperada da minha parte. Mas nós iremos ministrar a palavra dos Senhor, agradecimentos a toda essa igreja, a todo o seu ministério. Que Deus possa abençoar-nos de uma maneira toda especial, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los para abrir as vossas Bíblias na primeira carta, segundo escreveu o apóstolo São Pedro, capítulo de número 5. Leremos tão somente o versículo de número 8. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8. Glória a Deus. Quantos encontraram podem dizer amém? Amém. Está escrito assim, meus irmãos. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pode tomar seu assento, por favor. Muito obrigado. Quero, por gentileza, me prestar alguns minutos em vossa mais que preciosa atenção. Meus irmãos, no ano de 1898, um tenente-coronel chamado John M. Peterson, britânico, recebeu a responsabilidade de ligar uma ponte, de construir uma rodovia na região africana, propriamente no Quênia, sobre um rio chamado Tsavo. Para esta grande construção do empreendedorismo da antiguidade, foram chamados muitos trabalhadores indianos que vinham cortando o caminho sobre a Maria Fumaça. Essa história diz que eles começam a construir essa ponte a toda velocidade, com todo o seu empenho, com toda a sua força, até que uma determinada tarde, alguns trabalhadores acabaram se desprendendo do banco e desapareceram. Ao amanhecer o dia, fizeram então uma reunião, juntaram algumas pessoas para fazer uma expedição, uma busca por essas duas pessoas que tinham desaparecido do acampamento de trabalho. E ao caminhar a alguma distância do acampamento onde eles estavam, depararam-se com uma das cenas mais horríveis que alguém poderia se deparar. Encontraram partes dos corpos dos dois trabalhadores mutilados. Apenas parte da carcaça deles estava lançada em terra. Analisando o solo, pesquisando o terreno, descobriu-se algumas pegadas. Então, eles tiveram a certeza de que estavam sendo atacados por pelo menos dois grandes leões, o grande felino das selvas africanas. Eles retornam para o acampamento, enterram aquilo que restou dos seus companheiros de labuta e eles continuam trabalhando, empenhados naquela grande construção. A obra não podia parar, mesmo com lamento, a obra não podia parar, mesmo com dor no coração, na alma, a obra não podia parar, mesmo lamentosos, porque aqueles homens que haviam morrido, por mais
que tivessem pouco tempo junto deles, era impossível não sentir uma pequena tristeza por aquelas duas pessoas que perderam as suas vidas, e agora a notícia haveria de chegar nas suas casas. Suas esposas chorariam, seus filhos também chorariam. Eles acreditaram que esses dois leões que tinham vitimado esses dois trabalhadores não haveriam mais de atacar o acampamento, pois tinha sido distante do local onde eles estavam trabalhando. Mas, cerca de uma semana depois, esses dois leões, na parte da noite, invadiram o acampamento e abocanharam algumas vítimas, algumas presas, e levaram-nas na natureza, levaram-nas para a mata escura, aos gritos, aos berros, e eles tentavam atacar esses leões com seus tiros, suas espingardas, mas absolutamente nada surtia efeito. Eles não conseguiam matar esses leões e nem ao menos feri-los. Alguns nativos daquela região disseram que esses dois leões, na verdade, se tratavam de dois xamãs, duas pessoas que tinham morrido, chefes da vila, de uma tribo próxima dali, que tinham morrido e não estavam agora satisfeitos com a construção daquela grande ponte, e tinham voltado para tentar impedir aquela construção, para impedir aquele grande desenvolvimento. Mas a verdade é que este tenente-coronel Giovanni Peterson armava as suas ciladas, armava as suas estratagemas. Ele fez de tudo para prender esses dois leões, mas não conseguiram prender. Certa noite, as pessoas que tinham sido feridas no trabalho braçal durante o dia estavam naquilo que nós chamamos de uma enfermagem improvisada, e esses dois leões rasgaram por debaixo da tenda e entraram sorrateiramente na parte da madrugada e mataram as pessoas feridas, enquanto estas ainda estavam dormindo. Esses dois leões fizeram pelo menos 132 vítimas naquele acampamento, e eles não conseguiam matar. Até que finalmente eles armam uma estratégia, levantam então uma ponte improvisada, uma andaime, aliás, e alguns ficam ali assentados com as suas espingardas, vigiando o acampamento, colocam uma presa animal. Vem o primeiro leão, eles conseguem atingi-lo, ele foge, mas depois é encontrado morto. Depois, 21 dias após a morte do primeiro leão, eles vão atrás do segundo e também conseguem finalmente por fim naquele tempo de terror, naquele tempo de gritos, naquele tempo de luta, naquele tempo de grande derramamento de sangue. Por que é que eu falo essa história, que na verdade não é simplesmente uma história, mas é um acontecimento verídico? Esse tenente-coronel Giovanni Peterson, se você pesquisar, você vai ver que ele realmente existiu. Ele realmente construiu uma ponte nessa região pequena sobre o rio chamado Tissava. Esse tenente-coronel realmente matou esses 12 leões. Esses 12 leões mataram as 132 vítimas naquele local. Mas ele faz questão de escrever essa história para nós, para nos servir também de alerta, mostrando através de um livro chamado Os Devoradores de Homens de Tissava que a fúria dos animais não devem ser subestimadas. E olhando para esse texto nesta oportunidade, nós vemos o grande apóstolo de Cristo chamado Simão Pedro, que ao olhar a estratégia de Satanás, o adversário de nossas almas, comparou-na ao ataque feroz de um leão. Quando Pedro compara Satanás ao ataque de um leão, ele está falando da sua ferocidade, da sua sede por fazer vítimas, da sua sede e fome de sangue derramado. Nós não estamos lidando com alguém fraco das estratégias. Nós, como Igreja de Cristo, estamos lidando com um grande adversário. Ele é sábio por natureza. Satanás, ele sabe aonde atacar, ele sabe armar as suas estratégias, ele sabe aonde bater
para que nós estejamos feridos e desanimados, sem forças para reagir após o seu ataque. É tão interessante que o apóstolo Pedro diz que o leão anda bramando como leão, o diabo, procurando a quem possa tragar. A palavra tragar significa abocanhar de repente, morder de repente, sem dar liberdade para que a vítima possa ter uma chance de escapar, sem dar chance de que a presa possa fugir do seu ataque. Tragar é atacar para engolir imediatamente. Aí eu me lembro de Davi, quando ele voltava o seu relatório para Saul e para os seus soldados. Ele disse que quando vinha um urso, ele arrancava a ovelha das garras do grande urso. Mas quando vinha também o leão, ele não tirava a ovelha das garras do leão. Não é isso que a Bíblia diz. Davi diz: eu tirava a ovelha da boca do leão. Ou seja, o leão já estava quase engolindo a ovelha, e eu pegava ali com uma mão pela barba e com a outra mão eu arrastava a ovelha da boca dele. Tem muitas famílias que já estão na boca desse leão chamado Satanás. Tem muito casamento que já está na boca desse leão chamado Satanás. Tem muita vida financeira que já está na boca desse leão chamado Satanás. Mas eu nesta noite vim como profeta de Deus para profetizar sobre a tua vida que o nosso Davi, chamado Jesus Cristo de Nazaré, está nesta oportunidade, descendo no meio deste vale e pegando esse leão chamado diabo pela barba, pegando na perna da ovelha, na perna do casamento, na perna da vida financeira, na perna da família, na perna da saúde. Está dizendo ao diabo: é minha ovelha, pertence a mim, larga porque é meu, larga porque essa casa é minha, deixa porque esse casamento a mim pertence, deixa porque a família é minha, deixa as finanças porque é minha, este homem me pertence, esta mulher me pertence, esta casa me pertence. Nesta noite, o nosso Jesus Cristo de Nazaré está pegando o diabo pelo colarinho, está esfregando o focinho desse leão no chão, está dizendo: você só era valente enquanto eu não tinha chegado, mas eis aqui, quem é mais valente do que o valente? Eu sou aquele que desceu do céu para por fim as obras de Satanás. A Bíblia diz que quem comete o pecado é escravo do diabo, mas para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Ele desfaz hoje o laço do passarinheiro, ele desfaz hoje da peste perniciosa, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele quebra os carros de Faraó no fogo. Ele diz ao adversário: aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado, serei glorificado. Aquietai-vos. Tem esperança para a tua casa, tem esperança para a tua família, tem esperança para os seus. Cristo nesta noite quebra toda estratégia do inimigo. Olha para o leão, eu concluo aqui: olha para o leão, olha para o leão. O leão tem algo chamado bramido, e quando o leão brame, ele tem na sua mente exatamente pelo menos duas intenções especiais. A primeira grande intenção do leão, quando ele grita, é para afastar uma presa do seu bando. Quando ele ruge, ele está tentando afastar alguém do seu bando, do seu grupo, porque ele sabe que ovelha separada do seu bando é ovelha fácil para o seu ataque, é uma presa fácil para os seus dentes. Por isso ele grita, e quando ele grita, ele quer separação. Por isso o diabo grita, ele grita para fazer marido se afastar da esposa,
É por isso que o diabo grita. Ele grita para fazer famílias serem desestruturadas e haverem divórcios. Ele grita para fazer o crente ficar de mal com outro crente. Ele grita para fazer crente falar mal de outro crente. Ele grita para fazer intriga para o meio do seio da igreja do Deus vivo e todo-poderoso. Mas bendita é a comunhão. A Bíblia diz que ao pão e com suave é. Dos irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, molha a sua barba e até a sua horda. Eu quero profetizar sobre esta igreja nesta noite. União do rebanho, união de famílias, união de casamentos, união de amizades, união. Porque se você ficar brigado com o seu amigo, se você ficar brigado com a sua irmã e com o seu irmão, você é uma presa fácil para o diabo. Mas nesta noite é melhor se forem dois do que um. Porque se um cai, o outro levanta, se enfraquece, o outro transporta. Eu digo nesta noite que o diabo está bravando, que está gritando, tentando causar divisão, tentando causar separação. E aquele também que semeia a discórdia entre irmãos é servo do diabo, é um pequeno diabo, é um aprendiz de Satanás, um crente de língua grande, é como flecha afiada que vê os irmãos, que causa divisão. Dentre as coisas que Deus odeia, localizada no livro de sabedoria, ou no livro também chamado de Provérbios, é a língua mentirosa, lábios enganadores, o que semeia contenda entre irmãos. O diabo semeia contenda, mas Deus diz que se nós nos unirmos, nós conseguiremos vencer as estratégias do diabo. Em segundo lugar, eu quero que você fique atento a isso, fecha a minha Bíblia. Sabe por que o leão grita? Sabe por que o leão brangue? Sabe por que ele brada? Em segundo lugar, ele brada para limitar a caminhada de um rebanho. Quando ele grita, ele quer travar alguém. O leão normalmente ele grita quando ele percebe que o seu território está sendo invadido por uma outra presença. Ele grita quando ele percebe que alguém está ultrapassando uma linha que ele não quer que este ser passe. Seguinte, Satanás também age assim. Quando ele percebe que alguém está ultrapassando uma linha, rompendo na vida, alcançando coisas, angariando riquezas, ele vai gritar, ele vai bramar, ele vai se levantar. Para quê? Para limitar a caminhada da pessoa. Quanta gente está lá em cima com Deus, pregando, evangelizando, orando, pregando, evangelizando, subindo monte, aconselhando. Mas de repente Satanás veio com uma flecha, armou uma cilada, deu uma rasteira, derrubou esta pessoa, e ela não canta como cantava mais, ela não prega como pregava mais, não dirige o culto como dirigia mais, não evangeliza como evangelizava mais, porque Satanás gritou e impediu, limitou a caminhada desta pessoa, limitou a jornada desta pessoa, e esta pessoa vive de lamentações. Eu me lembro na Bíblia Sagrada de um rapaz que o diabo usou a boca de sua mãe para limitar os seus sonhos, para limitar a sua caminhada, para limitar os seus projetos. O nome dele era Jabes. Quando ele nasceu, a sua mãe disse: eu vou lhe dar o nome de Jabes, porque com dores eu dei a luz. Ele nasceu para ser um derrotado, ele nasceu para ser humilhado, ele nasceu para ser um zero à esquerda, ele nasceu para ser coisa nenhuma. Todos os seus irmãos prosperavam, todos os seus irmãos alcançavam coisas, rompiam metas, rompiam fronteiras, mas ele não cruzava na vida, ele não ultrapassava limites. Mas em determinado dia, Jabes se prostrou com o rosto em terra e disse: Deus,
A minha mãe me limitou. A minha família não gosta de mim. Eles me odeiam. Mas eu oro ao Senhor. Se tu me abençoares, se tu me guardares na entrada e na saída, e fazer com que do mal eu não me lembre mais, se tu mudar a minha história, se tu me fizer atravessar fronteiras, de tudo eu te adorarei e glorificarei teu nome. A Bíblia diz que este homem chamado Jabes significa tristeza, dor, angústia, infértil, impuro, se tornou o mais ilustre dentre os seus irmãos. Sabeis o que significa ilustre, meus irmãos? Ilustre é uma lâmpada que brilha mais do que as demais. Ou seja, na sua casa ele era com uma lâmpada apagada, na sua casa ele era com uma lâmpada queimada, e seus irmãos brilhavam, seus irmãos cresciam, seus irmãos casavam, seus irmãos conseguiam casa, seus irmãos tinham amigos, mas ele não, ele estava sozinho, desamparado, abandonado. Mas quando Deus colocou a mão na história, Deus fez a luz de Jabes brilhar de maneira tal que ele rompeu fronteiras e alcançou vitórias da parte do Senhor. Eu imagino o diabo no inferno dizendo: eu usei a boca da mãe dele para amaldiçoá-lo, eu usei o pai dele para ferir a mãe dele, para que ela amaldiçoasse o filho, eu usei a família dele para destruir a sua caminhada, para parar a sua jornada. Mas Deus rasgou o céu e resolveu parar o meu rugido, resolveu parar a minha sentença. É como se Deus estivesse dizendo para o diabo lá no céu, com um sorriso de orelha a orelha: não, você tentou limitar, você tentou parar, você tentou paralisar, gritou no inferno, mas quem grita mais alto do que você sou eu, o leão da tribo de Judá. Deus vai gritar mais alto hoje na tua casa, Deus vai gritar mais alto hoje na tua família, Deus vai gritar mais alto hoje na tua finança, Deus vai gritar mais alto hoje na tua saúde, porque quem manda no céu, manda na terra e manda no inferno ainda é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus! Levanta a mão aí, igreja, levanta a mão aí, porque o diabo está dizendo: ele não vai romper, ela não vai romper, não vai alcançar, não vai conquistar, não vai chegar lá. Mas eu profetizo hoje: vai chegar sim, vai ter sim, vai alcançar sim, vai romper sim, vai chegar sim, porque quem vai com você nunca perdeu uma peleja. Fica de pé, por gentileza. Fica de pé, por gentileza. E curve a tua cabeça aí. Curve a tua cabeça aí. Eu faço uma singela oração. Lembra aí? Lembra de Ana? O diabo usando Penina para dizer: você é uma estéril. Seu ventre é seco. Tu não pode gerar. Se contenta Ana em segurar a filha dos outros. Se contenta Ana em ver todo mundo recebendo vitória. Se contenta Ana em ver todo mundo prosperando. Se contenta Ana em ver todo mundo saindo das dívidas. Se contenta Ana em ver todo mundo alcançando riquezas. Se contenta Ana em ver todo mundo prosperando. Se contenta Ana em ver pessoas se alegrando. Para você é um ventre seco. Para você é essa cara de derrota. Para você essa vida de incerteza. Para você essa vida de choro. Para você Deus só deu isso. Só deu lamentação. Só deu dores. E você vai viver assim para sempre. Enquanto Penina criticava Ana, Ana chorava, Ana lamentava, até que um dia ela foi à casa de Deus e ela estava assim como você está hoje, na casa do Deus Todo-Poderoso. Ali entrou Ana com o coração amargurado, ali entrou Ana de cabeça baixa, ali entrou Ana
Senhor Deus, se tu me abençoares com filho varão, eu consagrarei a tua graça, ele vai viver na tua presença, desde o seu nascimento até o fim de sua vida. E a Bíblia diz que a Eli abençoou a ela voltou para casa, conversou com o marido, na madrugada ela e o marido se levantaram, coabitaram um com o outro e louvaram a Deus, sacrificaram a Deus. Depois de algum tempo, de alguns meses, a barriga de Ana, aquela que era estéril, começou a crescer. Imagina o Penina olhando e dizendo: não pode ser, não pode ser. Eu gritei, eu rugi, eu humilhei, tentei paralisar, tentei limitar, e o diabo dizendo: não é possível. Eu usei a boca de Penina para entristecer Ana, para magoar Ana, para colocá-la cabisbaixo, mas Deus do céu estava dizendo: está acontecendo, diabo. A partir deste momento, toda a palavra, ela não faltará vazia. Eu quero abrir a porta desta noite para realizar sobre a tua vida. O teu milagre está sendo gerado neste culto de domingo. A tua vitória está sendo gerada neste culto de adoração a Deus. A tua família está sendo impactada a partir da tua vida neste lugar. Ó crente, ó servo de Deus, ó serva de Deus, glorifique o Senhor. O seu milagre vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer.